Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e nós iniciaremos o capítulo 5 sobre reportagem. Nesta aula nós veremos sobre a reportagem, certo? E a linguagem da reportagem. E na aula seguinte nós veremos sobre a estrutura e as demais características deste gênero. Bom, então vamos começar a falar sobre a reportagem. A reportagem são textos em que são veiculadas informações aprofundadas sobre determinado assunto ou fato, certo? Então, na reportagem nós teremos, da mesma forma que a notícia, a abordagem de assuntos ou fatos e, no entanto, eles serão apresentados de uma forma mais aprofundada, certo? E, além disso, a reportagem ela tem um caráter informativo e argumentativo. Por que argumentativo e informativo? Porque além de transmitir uma informação, passar uma informação, ela também vai apresentar a posição do repórter, do jornalista. Neste texto, neste gênero, é possível que o jornalista ele exponha as observações, a opinião dele, a posição dele com relação àquela temática, aquele assunto tratado. E, logo, a reportagem pode servir como uma fonte de informação para também auxiliar no posicionamento das pessoas, como uma forma de argumentação para as pessoas também tomarem partido de uma posição, certo? De concordarem ou não, certo? E, além disso, ela é veiculada em jornais, impressos, radiofônicos, televisivos, sites e blogs, certo? Onde nós vamos encontrar a reportagem. E há também a discrepância entre a notícia e a reportagem. Por quê? Porque a reportagem ela é mais curta e ela não tem o objetivo de aprofundar nos assuntos, nas informações daquele assunto. Ela só informa com relação a ele, certo? Aquela temática, mas sem isentando de opinião e sem muitos detalhes, sem aprofundamento. Já a reportagem, ela tem o caráter informativo, possui a argumentação e também traz essas informações detalhadas sobre o conteúdo, sobre o assunto exposto. Então vamos ler um pouco sobre o que o livro diz sobre reportagem na página 6. Assim como a notícia, a reportagem é um gênero jornalístico. Contudo, enquanto a notícia tem a missão de relatar um fato e, no máximo, suas causas e consequências, a reportagem oferece informações detalhadas sobre ele, captadas por meio do trabalho investigativo do repórter, certo? Então, a reportagem ela terá também esse caráter investigativo. Para que possa ter informações detalhadas, é preciso que investigue, certo? Então, vejamos aqui um trecho, certo? Do Manual de Redação e Estilo do Jornal O Estado de São Paulo, sobre a diferença entre a notícia e a reportagem. A reportagem pode ser considerada a própria essência de um jornal e difere da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia, de modo geral, descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e consequências. A reportagem busca mais. Partindo da própria notícia, desenvolve uma sequência investigativa que não cabe na notícia. Assim, apura não somente as origens do fato, mas suas razões e efeitos. Ou seja, eu terei aqui por que aquilo acontece, certo? E qual é o impacto daquilo na sociedade e em outras instâncias. Abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o. Então, além disso, a reportagem ela tem essa questão de debater, porque ao momento que traz um assunto,
e argumenta sobre ele, quando o jornalista argumenta sobre ele incita que os leitores também reflitam sobre aquilo e tomem um posicionamento. Então, muitas vezes o posicionamento ou a argumentação do jornalista será crucial para o posicionamento do leitor, porque ele pode concordar, certo? Caso ele concorde com aquilo que é posto pelo jornalista ou não também. Então tem esse caráter, essa questão de debate também. E de vídeo, quando se justifica em retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais páginas. A notícia não esgota o fato, a reportagem pretende fazê-lo. Na maior parte dos casos, a reportagem decorre de uma pauta que a chefia encaminha ao repórter, mas é comum o próprio repórter escolher um assunto sugerido aos superiores. Então aqui nós podemos observar algumas informações a mais sobre a reportagem, certo? Sobre a questão de que o repórter, ele, na maioria das vezes, ele tem autonomia de escolher o assunto sobre o qual quer investigar, certo? Pode-se afirmar que a reportagem se situa entre a informação e a argumentação, pois ao mesmo tempo que traz dados, informações e relatos do fato jornalístico, evidencia o posicionamento do repórter em relação ao tema abordado, como nós conversamos há alguns minutos atrás. Ao ler uma reportagem, somos mais que informados, somos formados, de modo que ao comprar uma publicação jornalística com o intuito de nos informarmos, compramos também uma opinião. Porque no texto é afirmado que nós compramos, ao comprarmos uma publicação jornalística, compramos também uma opinião. Porque na reportagem é exposto a opinião do jornalista, certo? Então nós vamos ter acesso a esse posicionamento, ao que ele pensa sobre aquilo. Então nós teremos, além de informação, nós teremos um parecer, uma opinião, certo? Uma argumentação, porque lembrando, não é somente expor a opinião. Se acha aquela questão maquiavélica de certo e errado, mas argumentar por que seria certo e também porque o jornalista tem aquele posicionamento, o que o leva a crer que aquilo é palpável, é viável, certo? E também nós temos a questão da linguagem da reportagem. Se eu tenho uma argumentação, se eu tenho informações que são passadas para um público, eu tenho que ter uma linguagem adequada, de acordo, certo? E qual seria essa linguagem? Bom, a linguagem da reportagem. Assim como a notícia, a reportagem ela terá que ter o emprego da norma culta, certo? Norma culta padrão. No entanto, nós teremos que ir a níveis de formalidade. Por quê? Porque dependendo do conteúdo, certo? Do tema abordado, o jornalista ele pode ter uma linguagem mais formal ou informal, certo? E também há a questão dos níveis de subjetividade, certo? Por quê? Porque, por exemplo, se for uma reportagem investigativa, o repórter, o jornalista, ele não vai poder interferir, não de tal forma que ele ponha tanto a opinião dele, certo? Então, ele deve isentar-se e apresentar somente com relação à investigação aquilo que foi colhido, as informações colhidas, certo? Agora, por exemplo, se for numa reportagem turística, que é o exemplo que o livro dá, o jornalista terá um nível mais subjetivo, certo? Mais pessoal.
Por quê? Porque ele vai poder comentar, interagir, certo? Falar, expor de uma maneira mais significativa a opinião dele sobre aquilo que está sendo veiculado, sobre aquilo que está sendo informado. Reprodução direta ou indireta de discursos de terceiros. O que seria isto? Na reportagem, nós vamos observar, há uma reportagem adiante, nós vamos observar que há essa reprodução de algo que foi dito por outra pessoa, certo? E ela vem por aspas. Lembrando, não é uma citação. Por que não é uma citação? Porque não foi algo escrito, foi algo dito, certo? Como seria essa questão reprodução direta e indireta? A reprodução direta seria por meio de aspas, exatamente aquilo que a pessoa disse. E a indireta seria de uma forma por meio da paráfrase, certo? Parafraseando aquilo que aquela outra pessoa disse, mas sempre o que? Referenciando, certo? E essa questão da reprodução de discurso de outras pessoas, ela valida também a reportagem. Por quê? Porque se é investigativo, se tem esse caráter mais aprofundado, vai buscar o quê? Confirmações, informações que possam convencer o leitor, certo? Sobre que chegue a uma conclusão, que observe que aquilo é daquela forma que está sendo apresentado. Então vamos ler na página 6 também sobre a linguagem da reportagem. Como ocorre com a notícia, a linguagem da reportagem segue a norma culta e o grau de formalidade variável, e é de acordo com o tema abordado, o contexto de circulação e o perfil da publicação em que a reportagem está inserida. Por exemplo, se a reportagem ela é veiculada em um contexto mais informal, o jornalista ele não poderá ter uma linguagem tão formal, certo? Senão as pessoas que vão ter acesso àquilo, elas não vão conseguir entender. Lembrando, situação, certo? Questão da situação. Pode ter diferentes níveis de subjetividade, apresentando-se de forma mais impessoal e objetiva, no caso de reportagens investigativas, ou mais pessoal e subjetiva, no caso de reportagens sobre turismo, por exemplo. Alguns jornalistas deixam transparecer seu posicionamento diante do fato ao utilizar adjetivos estrategicamente escolhidos, passagens explicitamente opinativas, linguagem pessoal, entre outros recursos da linguagem. Exemplos do uso de adjetivos que denotam inclinação opinativa podem ser vistos nestes fragmentos da reportagem O Lado Negro do Facebook, retirada da edição da revista Super Interessante, cuja capa abre o capítulo. Então, observem como os jornalistas eles também usam recursos da linguagem para o quê? Para expressar a opinião deles com relação ao assunto que está sendo tratado. Deve ser de uma maneira adequada, observem que sempre de uma forma adequada, certo? Então, vamos começar a ler o fragmento. Ele vigia os seus passos, mexe com a sua cabeça, transforma você em cobaia de experiências. Conheça as verdades que a maior rede social da história da humanidade não quer que você descubra. A maior parte das pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também pudera. O Facebook é ótimo, nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas essa história também tem um lado ruim. É muito frequente também no gênero reportagem a reprodução direta ou indireta do discurso de terceiros, como forma de conferir credibilidade ao texto, ou seja, de confirmar, de dar veracidade àquilo que está sendo posto, certo? Aquilo que está sendo informado. Esse recurso pode ser aplicado por meio do discurso direto, com a utilização de aspas e verbo de elocução,
Por exemplo, falou, falaram, disse, disseram, certo? Ou do discurso indireto. Veja na reportagem mencionada um exemplo do uso de discurso direto. O Facebook está na fronteira do eticamente questionável. Às vezes ele é ético, às vezes é antiético. Ele te dá benefícios, mas cobra por isso, diz Raquel Recuero, professora de comunicação da Universidade Católica de Pelotas e pesquisadora de redes sociais. Então aqui foi usada uma citação direta. Por que direta? Porque eu tenho aspas e o verbo de elocução, diz, certo? Bom, então nós vimos com relação à reportagem, a diferença da reportagem e da notícia, que a reportagem ela é mais longa, ela é mais detalhada e vai a fundo, e ela possui essa linguagem que pode variar, certo? Em grau de formalidade, de acordo com a situação, em níveis de subjetividade, de acordo também com aquilo que de acordo com aquilo que é tratado, mas sempre o que? Seguindo a norma culta padrão, certo? E da mesma forma que a notícia é utilizada a citação, certo? A reprodução também de falas, discursos de terceiros, certo? Como forma de validação daquilo que está sendo posto. E com base no que nós acabamos de estudar sobre a reportagem, a linguagem da reportagem, eu proponho a vocês que façam a atividade para casa. Atividades do livro da página 8 e 9. É isso, até a próxima aula.